Olá, meus amigos do estudo da origem emocional dos sintomas, sejam bem-vindos a mais uma live, onde hoje vamos falar sobre padrões de intestino, quais são os sintomas de intestino, quais são as alterações que podem estar vinculados a alterações no intestino. E hoje vamos falar de alguns estudos de caso, de alguns pacientes que tiveram as suas dificuldades com relação a essa parte e como nós podemos fazer para que esse paciente saia dessa alteração. Olá, Denise, Débora, Soalves Santos, sejam bem-vindas. Nós vamos então falar hoje sobre algum contexto que foi perguntado dentro desse workshop terapeuta da origem. Teve uma pessoa que perguntou sobre o contexto de crianças que têm dificuldade em fazer cocô no vaso, que sentem que seguram as fezes e às vezes acabam somente fazendo nas calças, ou somente fazendo na fralda, ou somente fazendo escondidas, né? Vai lá atrás do sofá e faz cocô. Ou se vai lá, tem que ficar, sai daqui, eu quero minha privacidade, né? E às vezes não conseguem, mesmo tendo privacidade dentro do banheiro, fazer no vaso esse contexto, né? Então, vamos explicar um pouquinho quais são as possibilidades que a gente tem encontrado na clínica de pacientes que tenham tido resultados, porque é isso que eu falo principalmente, se a gente coloca hipóteses em cima de uma causa, de um sintoma de um paciente, não adianta eu falar somente uma hipótese, mas que essa hipótese não deu resultado. Então, nós olhamos sim hipótese, transmitimos hipóteses que definitivamente trouxeram resultados para os nossos pacientes. Olá, Lívia, Luz, Cleia, sejam bem-vindas. E para hoje, para nós falarmos sobre esse contexto de intestino, eu vou trazer uma convidada que vai falar sobre as experiências dela sobre essas informações de intestino. Não é, Dani? Tá escutando bem aí? Estou escutando bem. Olha só, a Dani está em um outro ambiente hoje. Trocou até de lugar, né? Olha lá, florzinha linda ali do lado. Olha meiga. só, hein? Meiga muito como bela, eu. Muito bela. Olha só. É bem representante com relação ao que nós vamos falar hoje, né? Não é? Vamos falar ali clarinho, bonitinho, sensível, né? E nós vamos falar das merdas da vida, dos contextos Exatamente. Das frustrações Só um intensas. minutinho que eu vou... Não, tu vai fugir, né? Já tá fugindo, ó, Dani, fugindo já das informações aí, não dá, né? A gente começa a falar da sujeira, ela já começa a desaparecer, já não quer mais falar sobre isso, né? Bom, hoje nós vamos falar de uns exemplos de estudo de caso, então. Porque eu vi que eu tava na internet errada. Agora voltou. Tá. Eu falei, vai dar problema. Não vai progredir o bocado. Não vai progredir o bocado, que a gente precisa falar todo esse bocado, fazer. Então, como nós sempre falamos, a gente tem que buscar a função daquele tecido, né? E qual é a função do intestino? O intestino tem a função de absorção, né, de nutrientes. O intestino delgado vai absorver os nutrientes, o intestino grosso ele vai absorver o líquido e o processo, às vezes, até de oxigênio em alguns momentos. A parte da musculatura vai fazer o processo de progredir aquela bocado de informação, né, ou bocado de fezes até ser eliminado. E a parte mais de irritabilidade, né, que é a parte mais ectodérmica, ela vai potencializar o processo de digestão desse alimento, de quebra com enzimas para que esse alimento seja degradado e ser absorvido da melhor maneira possível. Mas se a gente não tem todo esse processo funcionando da maneira adequada, seja porque por algum motivo há uma intoxicação, né, nós não podemos negar esse ponto, né? Porque se nós temos, por exemplo, nós nos alimentamos com um alimento que para o meu corpo é tóxico, então vamos dizer, eu tenho um medicamento que o meu corpo ele não assimilou direito, ele vai provocar uma disfunção, ele vai provocar uma diarreia, vai provocar um vômito. Se eu como algum alimento estragado, o meu corpo ele vai ter que jogar para fora, por cima ou por baixo, né? Para eliminar aquilo que possa fazer mal ao meu organismo. Mas também nós podemos ter a observação dos contextos que são mais vinculados a
o emocional, né? Quando emocionalmente a gente entende aquele bocado, aquele algo que eu tive que engolir, botei goela abaixo, digerir, mas não estou conseguindo evacuar aquela substância. E aí vai trazer, então, uma alteração e uma disfunção. Mas antes de mais nada, conta um pouquinho aí para quem não conhece muito bem você, Dani, só. Provavelmente todo mundo já te conhece de tantas lives aí, tantas informações passadas, né? Mas conta um pouquinho aí quem é a Dani e com o que você trabalha, Dani. Uhum. Então, eu sou fisioterapeuta, né? E eu trabalho com as leis biológicas desde 2017, eu acho, né? E trabalho também com a microfisioterapia, com a radiestesia, que trabalho com outras técnicas também, gente, a psicogenealogia. Mas Aham. as três que eu mais utilizo com frequência é as 5 leis biológicas, que é o carro-chefe, né? A micro e a radiestesia, que elas me dão os elementos, né, necessários para eu poder fazer a investigação, fazer uma boa avaliação, né, do caso Uhum. que chega, porque a gente precisa de frisar isso, né, Ivan? Sim. Às vezes a gente quer o resultado, mas esquece que o resultado depende da gente fazer uma boa investigação, que é o caso que a gente vai trazer aqui, né? E é uma coisa que eu estou trazendo cada vez mais no curso Origens e vai ter agora no sábado, amanhã, vai ter uma aula às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, sábado. Eu vou falar sobre o diagnóstico diferencial do útero. Por que que é importante Uhum. saber se é endoderma, se é mesoderma, se é ectoderma, a diferenciação entre cada um desses tecidos e os sintomas que podem aparecer em cada um desses tecidos. Porque às Sim, vezes se a gente tem, ela tem uma alteração no útero, mas se a gente não não sabe. diferencia qual é o padrão, a gente não sabe onde é que está mexendo. E se a gente não Isso. sabe onde é que está mexendo, não está dando resultado. Porque a informação que passa cada um desses tecidos é uma informação diferente. Né? Então eu vou passar para quem está no workshop Terapeuta da Origem, para que eles possam entender um pouquinho qual é esse diagnóstico diferencial. E é a coisa que nós vamos fazer na aula da próxima quarta, né, da próxima aula do curso Origens, sobre Sim. pele, né? Epe. Epiderme, hipoderme e a região da derme. Quais são as diferenciais, quais são os sintomas diferenciais, para que a gente possa relacionar também no paciente quando ele chega. Porque essa Sim. muitas vezes é a grande dificuldade, né? No curso a gente passa pelo passo a passo de cada uma dessas informações. Mas quando o paciente chega, ele chega com um sintoma, e aí como eu diferencio um sintoma do outro? Que é esse é o motivo do curso Origens, mas das aulas extras, né? Isso. Porque a gente tem toda a formação, mas precisa às vezes de uma aula extra para você juntar o conteúdo, juntar as informações e aí entender um pouquinho melhor. Mas me Isso. explica um pouquinho, porque com relação às vezes às leis biológicas, o pessoal já está entendendo um pouquinho mais, porque eles já passaram por workshop aqui, terapeuta da origem, e entenderam um pouquinho o contexto da origem emocional do sintoma. Com relação a micro, muitas pessoas já conhecem, mas Uhum. dá uma pinceladinha, o que é a radiestesia? A radiestesia rádios vem, né, de toda essa parte de energia, né, de energia eletromagnética, e a estesia é a sensibilidade. Então, na verdade, eu uso pêndulo, mas tem vários instrumentos da radiestesia que a gente pode utilizar, e é é uma forma de eu captar a informação que está longe de mim, né? E eu usando o pêndulo é apenas um mostrador, né? Igual, como se fosse uma balança. Se eu subir na balança, a, se eu arrancar pelo ponteiro, eu Uhum, não vai me mostrar, mas o peso está lá. Então a sim. informação está toda, né, no nosso campo, e o pêndulo serve para eu poder localizar. Né? É necessário saber, tem que ter técnica, gente, não é simplesmente pegar o pêndulo e sair rodando, que ele vai rodar por causa de várias coisas, né? E ali eu consigo identificar, eu uso dos órgãos, né? Eu pego a listagem dos órgãos, às vezes eu pego até a própria listagem da micro, né? Das vias, para identificar com o pêndulo, né? Com mais precisão, quando eu preciso de alguma coisa específica e o paciente não está me trazendo, não está lembrando, não está sabendo, eu pesquiso no próprio corpo ou com uma listagem desses órgãos, identifico qual que está acometido, qual tecido, aí eu vou especificando.
E bate a informação com o Oh, paciente. e como bate, né? Eu Ok. faço muito com criança, porque às vezes a criança não dá tempo, assim, até que você investiga tudo, ela vai ficar agitada. Então, geralmente eu adianto um pouco, né? Faço essa investigação antes de tocá-la. Certo. E aí você utiliza somente a radiestesia ou você entra em conjunto com outra informação? Bom, é sempre com as 5 leis biológicas, né? Porque não adianta, o objetivo é entender a causa emocional, o que está ali por trás. Pode ter Uhum, alguma causa tóxica, também é possível identificar a causa tóxica com a radiestesia. Pode ser algum uhum, problema alimentar, porque a gente não pode esquecer que, dependendo, é muito comum essas crianças de 3, 4 anos acontecer isso, e a alimentação delas não é muito boa, uhum, porque é um momento que elas começam a recusar alimentos, né? uhum. Então, Certo. obviamente, a progressão do bolo fecal vai estar um pouco complicada. Então, é Uhum. um leque de situações, né? E você Então, eu utilizo conseguiu, para isso. e você conseguiu observar diferenças nos teus atendimentos antes de você utilizar esse contexto da origem emocional dos sintomas para depois, seja na micro e seja com relação à radiestesia? Nossa, é encurtar caminho, né? E você ser específico, porque às vezes, quando a pessoa chega com o caso dessa criança que a gente fala hoje, eu tenho, não está fazendo, não tenho um intestino regular e estava prendendo o cocô. Tá, Uhum. eu poderia pensar que é intestino, pelo mais óbvio, né? Então, quando a Sim. gente vai construir na história, quando eu pergunto qual que é a história que está por trás dessa situação, dessa queixa que a pessoa tá me trazendo, eu vou sendo mais específico. E com o pêndulo, ou posso fazer com a mão também, né? É a mesma, Uhum. quase que a mesma coisa. Eu consigo identificar qual desses órgãos que tem aparecendo que está ligado à história dessa situação da criança, qual que é o que está mais, né? Ou aquele que começou toda a história, aquele que é o órgão-alvo, Uhum. né? Certo. E eu consigo especificar qual tecido, qual momento, datar, eu posso fazer tudo isso. Ok. E isso potencializa com certeza, né? Porque a gente sempre cobra Muito, muito nesse sentido de especificidade, né? Porque, como exatamente. você falou, com relação ao intestino, tem muitas pessoas até de algumas técnicas falam, porque essa técnica que a gente trata não dá bom resultado nesse tipo de patologia. Ou com a técnica que a gente trata não dá bom resultado com esse outro tipo de patologia. Mas talvez só essa especificidade que está errada que faz com que gere uma conotação errada de informação, né? Como nós É. vamos falar agora. Então, conta A, um que, pouquinho desses. Tá, eu ia falar a outra coisa. questão, eu acho que assim, todo mundo fica preocupado com a técnica. Qual técnica que eu vou usar? Você não vai Uhum, saber qual técnica você usar se não fizer uma boa avaliação. sim. Porque se a minha avaliação é falha, se eu não consigo identificar qual é o órgão, qual é o tecido e o que esse tecido me fala, né? Porque é Uhum, diferente eu pegar e ter um tecido endoderma, do mesoderma, cada um vai ter sua especificidade. Se eu não consigo ter apurado isso, intestino delgado, tá. E, né? o que está acontecendo? Então, não adianta, eu vou usar uma técnica que eu gosto muito, mas provavelmente pode não ter a repercussão que eu gostaria, a eficácia do tratamento, porque eu não soube avaliar, eu não soube contar a história. É como se eu tô só deixando o corpo agir, né? Então, É, vai lá, não quero pensar hoje, vai lá, funciona sozinho. É também como tá se ele tudo desse... bem se quer ser só técnico, né? Que tem pessoas que não têm essa necessidade de investigar igual a gente. Quer ser só técnico, tudo bem, mas depois não pode reclamar. Mas até mesmo eu vejo que, por exemplo, na osteopatia de Madrid, você tem um grande estudo por trás de entender qual é a inervação, qual é o processo daquele Uhum. tecido que está alterado. Então, tem um grande estudo por trás. É diferente de uma pessoa que vai fazer uma osteopatia de fim de semana, que às vezes não passou por todo esse conhecimento de detalhe por detalhe para encontrar a relação e o porquê daquele órgão ou tecido estar em disfunção. É a mesma coisa que eu vejo aqui. Se a gente não tem todos esses detalhes de entender o porquê que aquele organismo entrou em disfunção, a gente não tem como tirar ele da disfunção. Porque se nem a gente sabe o porquê que ele está assim, não tem como fazer com que ele modifique essa É, percepção. e é interessante porque às vezes a gente fica tão afoito para saber qual que é a origem emocional, né? Ter aquela receitinha de bolo,
que a gente esquece de fazer a grande pergunta, né? Qual que é o sentido biológico daquilo que está acontecendo? Que dentro da psicogenealogia a gente pergunta, para quê? Para que que Uhum. a criança está funcionando, prendendo cocô? Sim. Tem um Até porque sentido biológico. a gente fala que é um programa biológico de sobrevivência. Se é um Exatamente. programa biológico de sobrevivência, não é para o nosso mal que o corpo está desencadeando um sintoma. A Não é. intenção é positiva. Talvez a gente não goste, mas a intenção daquele organismo é positiva, porque É. é a maneira que o organismo achou para tentar fazer com que eu saia daquela alteração ou daquela situação que eu estou vivendo, ou evite aquela situação, ou mostre alguma situação. Eu estava fazendo a árvore sensitiva com uma paciente e ela falou: Nossa, como é perfeito, né? Por que que a minha filha está acordando sempre nas 5 horas da manhã com terror noturno, chorando? Daí a gente foi olhar no contexto, trabalhar em cima do transgeracional, e dentro da história do transgeracional havia uma mulher que perdeu o irmão, morreu às 5 horas da manhã. E essa menina que acordava às 5 horas da manhã chorando, ela tinha um irmão mais novo, que ela começou a acordar chorando desde que o irmão mais Ele novo não nasceu. nasceu. Né? Então, Medo da perda. não é por acaso que às 5 horas da manhã aquela criança acorda chorando. Ela tem um vínculo a uma situação que ela quer mostrar. Né? Talvez não que ela queira mostrar, não, agora eu vou mostrar para minha mãe porque ela não enxergou ainda essa situação. Não é racionalizado. É algo Não. inconsciente que traz uma demonstração com relação àquilo que está acontecendo. E quando a gente entende que o corpo não está fazendo aquele sintoma para o nosso mal, a gente tende a entender aquela situação muito mais fácil e relacionar com qual o sentido daquele órgão ou tecido. Né? E não fica só... Seria mais fácil a gente falar: esse corpo não está funcionando direito, esse intestino está me fazendo mal, então vamos tirar ele de uma vez que daí solucionamos o problema. Mas não é Não. essa a função, né? Porque não dá para tirar ele inteiro. Então É. é melhor entender o porquê daquela situação. Como a Denise falou, é um quebra-cabeça aí que a gente precisa entender, administrar essa informação para daí poder solucionar aquele padrão que está acontecendo. Então, conta um pouquinho dessa história do paciente que você me relatou com relação ao contexto do intestino e o que você observou de alteração. Bom, é uma criança de quase 4 anos, né, de 3 anos e meio mais ou menos. Ela já tinha uma história de uma dificuldade de... Não tinha um intestino que funcionava todos os dias, com a frequência, né, entre parênteses, normal que a gente encontra. E essa criança chegou a fazer uma sessão de microfisioterapia com uma outra terapeuta acho final do ano passado. Em função disso, chegou a melhorar. Ela tinha uma série de situações de estar muito grudada na mãe, não saía do quarto da mãe, não largava a chupeta, enfim. Aí ela melhorou em diversas coisas. E é uma situação assim, eu preciso contar o contexto para a gente entender como é que a gente alinha a história, né? Essa criança morava com os pais e a avó na mesma casa. E essa criança era muito grudada na avó, né? E fez essa microfisioterapia, melhorou muito, né? E aí o que aconteceu? Essa avó já vinha com umas histórias, né, do passado dela, que acabou resultando num processo depressivo. E essa avó tentou suicídio dentro de casa. E em função disso, né, ela foi levada para São Paulo para tratar, né, e aí, tá, a criança manteve, né, o fluxo intestinal, mas ficou ressentida, mas tudo bem. Depois de uns 2 meses que ela estava fora, a avó voltou, teve alguma questão na família que ela voltou para essa casa, ficou 2 dias e foi embora. E essa criança, esses 2 dias a criança ficou super bem com ela e tudo. A partir do momento que essa avó foi embora, essa criança passou a prender o cocô e não fazia no vaso. E segundo a mãe, era um escândalo para fazer no vaso. Ela chorava, esperneava, não queria e chegou a falar com a mãe assim: eu prometi que eu não ia fazer cocô no vaso e eu não vou fazer. E a mãe conversava tudo, comprou tudo que vocês possam imaginar. Comprou piniquinho, fez todas aquelas histórias que a gente faz, conta historinha, né? Nada.
Então, ela só fazia cocô na roupa, né? Nem era atrás, igual tem algumas que correm atrás do sofá, não, ela só fazia cocô na roupa, né? Então, chegou com essa queixa, né? O que a gente ia pensar? Pela história, que era um problema de intestino, né? Quando eu fui avaliar, o órgão-alvo que estava acometido nessa criança tinha vários, né? Esôfago, fígado, duodeno, pâncreas, esfíncter anal, testículo, bexiga, paratireoide, tireoide, intestino grosso, fígado, eu já falei? Duodeno, vesícula, pâncreas e rim. Né? O que a gente faz com esse tanto de órgão, né, Ivan? A gente brinca. Então, deu isso tudo por causa de uma situação. Né, a investigação é que história que essa criança vai me contar que está ligada a essa prisão, né, essa retenção de fezes, mas que ela só soltava dentro, na roupa. Né? Então, o que aconteceu? O órgão-alvo era o esfíncter anal. Né? O esfíncter anal interno. Né? Que está ligada... Que é uma coisa que raramente é ensinada em cursos das leis biológicas. Exatamente. Que não existe o esfíncter anal em muitos cursos, né? Muitas vezes a gente não se tem muitas informações sobre esfíncter anal. Sim. E até porque muitos dos cursos não falam sobre o mesoderma de transição. Exatamente. Né? Que é o mesoderma de transição que pega as musculaturas lisas do corpo. Então, desde a musculatura do intestino, musculatura lisa dos vasos, a musculatura lisa e que representa o esfíncter interno do intestino. Isso. Por isso que a gente tem que saber avaliar, porque tem esfíncter interno, tem esfíncter externo, qual que seria? Né? E a gente pode fazer isso com a mão, né? Com a micro, pode fazer com a radiestesia, mas às vezes a gente investe um tempo maior na avaliação para a gente ter as coisas mais apuradas. Então, veio essa questão do esfíncter externo, que está ligado, né, até deixei escrito aqui para não esquecer, ao mesencéfalo, né, que está nos tecidos de transição. E o que acontece? Na fase ativa, né, esse tecido, ele vai... essa musculatura, né? Essa musculatura, ela vai entrar em hipertonia. Então, vai aumentar a tensão. Então, o que estava... Vamos imaginar como uma pessoa que vai... Por exemplo, todo o estresse que a gente vive, se eu estou em estresse, a tendência é que eu vou entrar em tensão, eu não posso defecar no estresse, não. Porque no estresse eu tenho que estar apto a correr ou fugir, resolver o problema. Não posso ir no banheiro. Claro que existem alguns tecidos que talvez possam desencadear, mas em princípio eu tenho que segurar a merda. Porque nessa hora eu tenho que estar apto a resolver o problema. Por isso que às vezes tem pessoas que também possam ter dificuldade quando tem um estresse de viajar para fora da cidade, vai fazer um passeio e talvez isso represente o estresse e ela tem que segurar. Então, ela não pode fazer cocô fora de casa. É só no meu vaso. Né? Então, eu não posso fazer o cocô no vaso escuro. Eu não posso fazer... Então, tem algumas coisas que representam o estresse e eu seguro. Né? E aí, esse segurar, ele representa essa contração do esfíncter interno. Ou da musculatura lisa do sigmoide do reto. Né, que também poderia estar afetada. Então, aí a gente foi investigar qual que era a história dessa criança, porque teria que fazer algum sentido, né, Ivan? Eu estou trabalhando com a criança, então eu posso estar fazendo várias outras técnicas para poder ressignificar isso aí, né? Então, quando você volta aquele tanto de órgãos que eu falei, né, que a gente volta na história, né, praticamente ele está contando histórias de injustiça, né? Que pega vou colocar... fígado e ectoderma. Começa com a P3, né? Começa com o esôfago, né? Que eu não posso engolir e aí vai querer cuspir, né? Uma questão de recusar passar por algo. Aí pega o fígado, que é uma injustiça, uma humilhação no território.
pegando o duodeno com uma impotência de digerir essas contrariedades familiares, né? Passando por pâncreas, que dão dois tecidos, né? Com medo e impotência diante de um perigo que recai sobre mim, né? E eu preciso de estar resistindo, não tem saída, tem que estar ali e não tem como. Uhum. Pegando o esfíncter, né, que a gente falou, que é essa incapacidade de livrar de algo sujo, de uma injustiça. Aqui a primeira história contou que era uma coisa relativa à perda de filhos sem poder marcar o território. E essa primeira história conta a história do pai da criança, que houve uma desavença, né? Esse pai, quando foi namorar com a mãe, a sogra não aceitou, né? Meio que recusou a nora, Uhum. e essa situação se mantém, apesar da boa convivência por causa da criança, mas ela não é aceita, né? Uhum. E chegou um ponto que a sogra virou e falou assim, ou eu ou ela. Aguenta o Então, tranco. aguenta o tranco, né? Ou a mamãe ou aquela outra. E aí, Sim. esse filho sai de casa para morar, né, com a namorada, constitui família, né? E a história contada é isso, né? Que a mãe conta que ela sente essa negação da sogra fazer diversas coisas que são indigestas, né? Situações Uhum. indigestas. E deixa eu ver o que mais. E é isso. Uma segunda Pro- história, pode falar. provavelmente até mesmo na gestação, quando ela estava grávida Sim, com essa criança que trouxe o sintoma de dificuldade em evacuar, provavelmente até na gestação possa ter ouvido coisas, a sogra falado coisas, agir de alguma forma é, que entra nessa relação de eu tenho que às vezes, tá, para manter a harmonia, eu não estou digerindo, mas vou, eu vou ter que seguro a aguentar. barra. Uhum. Eu não Tanto posso os jogar dois merda no lados, né? ventilador. Sim, Isso, os dois dois lados. lados segurando a merda, né? Porque Uhum. muitas vezes a pessoa fala assim, não, se eu não falar nada, a criança não sabe. Sim. Lei do engano. Não. Ela sabe Uhum. desde o útero, né? Então Sim. essa criança vem com conflitos de merda, literalmente, desde o útero, né? Certo. Uhum. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque qual que é a história que veio? Depois que a avó tentou suicídio, a criança passou. Então a gente fica centrada, às vezes, que tá ligada à avó, porque era, Aham. né, o filhinho da vovó. E a Sim. segunda história vem contar a história da avó, né? Só que Uhum. não a história da avó com ele. Essa Uhum. menina, né, ela não é casada com o companheiro, então ela teve esse filho. E a relação do marido, vou colocar marido, do namorado, com a mãe dessa menina, da avó materna, era super boa, até que ela engravida e vem essa criança. E aí Uhum. começou uma briga dentro de casa, porque a mãe, né, a avó da criança, queria ocupar o lugar da mãe, Assumir a filha. né? A neta. Assumiu o neto, é um menino. Meu neto. Então era uma briga, uma disputa com o pai, porque como se Uhum. ela soubesse como conduzir. E a grande briga era, né, da filha com a mãe. Respeita o meu espaço, eu que sou mãe, eu que vou determinar. Uhum. Nessa briga, né, o marido, o companheiro, ele começa a beber um pouco mais, e aí mais incentiva a sogra, né, a avó materna dessa criança, fala, olha, separa, faça como eu fiz. Eu te criei sozinha. Uhum. Sim. Entendeu onde estava a história? Uhum. Sim. E a história dessa mãe é que a mãe, né, a história dessa mãe, desse menininho, era que ela é uma filha que veio de um namoro que o pai dela já era casado e a mãe não sabia, né? Uhum. E a avó desse menino acabou criando a mãe sozinha. Aham. E descobriu-se uma merda. Vamos usar o Sim. termo aqui porque a gente está falando disso. O E a pai gente. tinha outra família, a outra Sim. família foi lá buscar essa informação. Então, existe muitas histórias muito que Uhum. foram escondidas. E a mãe falava assim: "Mas a gente nunca falou isso perto do meu filho, Sim. né? E a gente tem que entender que criança é esponja. Você pode estar lá na China brigando, que ela vai saber." Sim. E a gente pode pensar que, então,
o esfíncter interno, ele tem a ver com a relação de que, ups, escapou. É. Né? Então a frustração é que em algum momento escapou as fezes. Então pode ser algo real, uma criança que no colégio escapou as fezes e é recriminada. Então é como se o esfíncter anal ele tivesse que se contrair mais para da Tô próxima vez não escapar. segurando, mas É, na hora a merda sai. porque às vezes eu não posso ir para. A professora não deixa eu ir, ou eu tô passando mal, eu tive uma diarreia e escapou na calça. Então é essa relação de que inconscientemente eu tenho que segurar a merda, porque quando escapou, sujou. Né? E aí as pessoas todas souberam que eu fiz cocô nas calças no colégio. Agora isso é algo real. Mas no contexto simbólico, eu deixei escapar a merda e todo mundo soube que eu estava grávida sem estar casada. Isso. Então eu deixei escapar a merda. Então eu já encontrei esses casos com crianças que vieram exatamente desse princípio, que a avó ou o avô engravidaram antes do casamento ou fora do casamento e foram descobertos. Então eu deixei escapar a merda. Aquela As hora que você pessoas vai fazer descobriram. a árvore, eu brinco que aquela hora que você vai fazer a árvore genealógica, ou então você vai mexer nos documentos, você fala assim, uai, tem uma informação estranha aqui, a A data não bate. não bate. Né? Mas o que é bacana a gente ver aqui é assim, para a gente construir a história, você tem que estar muito firme né, nessa parte aí inicial do curso, saber o que cada órgão representa, de acordo com o tecido, porque a grande questão é a seguinte, né, ter firme essa questão de cada tecido de cada órgão, né? Ir para o transgeracional, porque não tem jeito nenhum. A história está lá, Sim. porque seria muito fácil, muito óbvio. Não, a situação de merda é essa com relação à avó, né? Sim. E a gente pode ver que sempre tem algo mais profundo ali que a criança está linkada. E se a gente não chega nessa especificidade do órgão, para a gente buscar onde que a história começou, é difícil. Como é que a pessoa vai... como é que a gente consegue ressignificar o contexto? Como é que consegue ser entendido esse contexto? Né? Sim. Então, a Cristiane pergunta ali se a gente só olha para a herança do lado da mãe. Não, não é só a herança do lado da mãe. Geralmente, a gente vai olhar para os dois lados e muitas vezes essas árvores são espelhadas. Então, às vezes, dos dois lados tem a alteração. E a Leia falou, você já ouviu falar das câimbras na relação do reto? Sim, já ouvi falar, sim. E essas câimbras, sim, acontecem na crise epileptoide. Então tem essa relação de segurar a merda, né? Então, imagine uma pessoa assim que a vida inteira ela tem que segurar, ela tem que se fazer de forte, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, eu seguro a merda para que ninguém... Não, eu tenho que andar na linha, tem que ser certinho, não posso aprontar, não posso fazer nada fora das normas, porque senão as pessoas podem ver a merda que a minha avó fez, né? Porque se a minha avó, meu avô fizeram alguma sujeira, meu avô teve filho fora do casamento, ninguém sabe, tem que ficar escondido. Então, eu tenho... Ou teve algum escape de alguém desconfiar e tal, eu tenho que andar, como descendente, eu tenho que andar na linha, tem que ser certinho, eu tenho que segurar a merda para que ninguém note que eu faço merda. Eu tenho que andar na linha, eu não posso evacuar. Ou se eu faço, daí piora tudo, né? Porque daí ninguém pode saber. Então eu tenho que esconder. E às vezes eu encontro, por exemplo, esses últimos dias eu encontrei uma criança também que tinha esse padrão de dificuldade em fazer cocô no vaso, que só fazia escondido, né? É porque existe uma merda escondida, né? Ou, melhor, uma merda foi descoberta. Então eu tenho que fazer escondido sempre. Eu tenho que esconder, fazer atrás do sofá, eu tenho que ir lá fazer atrás da casa, para que ninguém veja que eu estou fazendo a merda, né? O cocô. Então, às vezes, faz na roupa como se fosse para não ser visto fazendo. Né? Então, eu não posso ser olhado. Se for olhar, que foi meu outro erro, né? Que eu fui olhar como uma adulta, mas se for pensar como uma criança, né? Tô fazendo a roupa, ninguém tá vendo. Ninguém vai saber nada, né? Tá escondido. E a gente sabe que não tá, né? Agora, Exato. Com relação a esse espasmo, é interessante porque é uma criança que estava em balanço, né?
Ela não estava com isso resolvido. Então, ela entrava na crise epileptóide, que era o escândalo para ir no banheiro, porque doía. E às vezes a gente acha que dói porque as fezes estão ressecadas, Sim, sim. né? E ela pode estar ressecada porque tem uma conjunção de órgãos, né? Como eu achei aqui, né? Eu ia falar... é porque não sei quem que perguntou se a gente só olha o lado da mãe. A primeira história que veio foi a história do pai, Sim. né? E quando a gente olha para, né, tem essa visão da psicogenealogia também, Ivan, a gente olha assim, que esses sinais, esses sintomas, essas condições são para a família olhar, né? Porque muitas vezes a gente coloca, tá escondido, ninguém sabe, sabe? Nosso inconsciente sempre sabe que há alguma coisa errada, Sim. né? E algum descendente vem mostrar isso, né? Porque chega um tempo. Não adianta colocar pano quente, né? Vai colocando tampas e tampas ali. Isso não vai resolver, né? E não é não falando, é ao contrário. A criança precisa saber. Sim. Né? Mas você vai falar na tora? Pode falar quando ela está dormindo, né? Que seria o melhor horário. Pode falar com o coração, né, Ivan? Como você falou, essas histórias de familiares, elas precisam ser contadas. E sem julgamento, que é o mais sem importante, julgamento. né? Porque cada um viveu de alguma forma e a gente não sabe o que eles estavam vivendo naquele momento. Então hoje fica fácil julgar. Porque se meu avô não tivesse tido relação fora do casamento, se minha avó não tivesse isso, aquilo, a gente não estava na pele deles, né? Então, graças ao que eles viveram, nós estamos aqui. Se eles não tivessem talvez vivido as situações que viveram, passado por guerra, tivessem matado pessoas, se não tivesse isso, aquilo, aquele outro, por mais horrível que sejam as situações, nós não estaríamos aqui. Então, obrigado a tudo que eles viveram, e a partir do momento que a gente consegue deixar aquilo com um agradecimento, né? Porque obrigado isso pelo que vocês viveram, mas isso eu não preciso viver na minha vida, né? Então eu posso me separar daquilo, mas enquanto eu tenho raiva, eu não me separo daquilo. Aí entra um problema de algumas pessoas que aí não conseguem sair do problema porque ainda não ligaram aquilo como aquilo já passou e eu não preciso mais trazer aquilo. Mas enquanto eu fico conectado àquilo, porque eu ainda tenho raiva daquela pessoa, eu ainda tenho mágoa porque aquela pessoa, pelo que ela viveu, destruiu a minha vida, o meu tio porque tomou o dinheiro do meu pai, por isso que a gente está do jeito que está. Então essa história não está resolvida e essa história de vinganças, é como se fossem vinganças de raivas e julgamentos e críticas, fica nesse enrolado de conteúdo que os descendentes vão continuar vivendo. Tá? Então, quando a gente nos permite deixar aquilo para lá, porque cada um teve a sua história, meu tio talvez teve os motivos por agir da forma com que agiu, a minha tia fez o que fez, mas ela talvez teve umas histórias, meu avô, minha avó, então cada um teve as suas histórias. Eu vejo muito assim no contexto de, o avô era alcoólatra e batia na família, a família tinha que sair correndo, mas por que o avô era alcoólatra? Né? Às vezes a gente não para pensar quem é a vítima e quem é o agressor. A gente só olha o que um lado falou da história. Mas quando a gente vai fazer a psicogenealogia, a constelação familiar, todo o método que atribui ao transgeracional, a gente olha agora com outros olhos para aquele contexto daquele homem. Por que aquele homem rejeitado começou a beber? Por que aquele homem frustrado começou a beber? E às vezes a gente tem... É muito importante a gente ter discernimento, porque às vezes a gente tem acesso a informações, né? Essas informações do não dito, dos segredos de família, e a gente está muito atenta, não só para a gente também como terapeuta, né? Mas principalmente para dar essa informação para o nosso paciente, né? Nosso cliente, porque se ele tiver uma parada, né? De maturidade, se ele estiver lá atrás, ele vai trazer aquele sentimento, porque por isso que às vezes é tão difícil a pessoa chegar não é tão fácil perdoar, né, Ivan? Não é tão fácil você estar falando assim, sim, porque esse processo de vitimização, ele é muito fácil, é um caminho muito fácil. Né? Então, você cai naquela cadeirinha da vítima para ficar lá assim, não, mas se ele não tivesse feito isso, eu não estava assim. Né? E a gente desconstruir isso também
num cliente é um processo. Porque a gente estuda a psicogenealogia e várias outras técnicas, isso é óbvio para a gente. Mas quando a gente dá informação para ele, isso pode não ser tão óbvio para ele. Sim. E aí corre o risco, né? E gerar uma bagunça na família, né? Gera uma bagunça. Porque daí essa pessoa vai dizer, ó, eu fui lá fazer tal terapia e ele falou que você teve uma gravidez antes do casamento. Ou falou que você teve isso ou aquilo. Porque por tua culpa a gente tá assim. E daí, às vezes, joga uma bomba no ventilador, que é o não dito de anos, né? Que pode causar a morte daquela pessoa. Porque quantos anos aquela avó estava frustrada com aquela situação e talvez ela teve aquilo e não foi por mau grado, não foi por uma necessidade do momento, ou obrigaram, e aquilo estava engasgado 60 anos, 70 anos, aquela informação lá dentro dela, e aquilo, de repente, é jogado no ventilador e faz com que gere um grande transtorno familiar. Então, tem que tomar cuidado com o que nós vamos falar como terapeutas também nesse contexto do transgeracional. E ser acolhedores com a informação. Até que ponto pode, até que ponto não pode ser dito algo. E a que ponto a gente pode, às vezes, e deve, na verdade, colocar na cabeça do paciente que talvez aquilo não foi um desejo forçado, não foi uma situação que era para o mal, era para uma frustração. Você tem que acolher um pouco aquilo que aquela pessoa viveu e que aquilo que aquela pessoa viveu, você vem com uma sensação para não sofrer como ela, para não passar a mesma coisa que ela. E aí, quando a gente pode olhar dessa outra forma, a gente acolhe um pouco mais e não vai de dedo naquela pessoa porque você fez isso, você fez aquilo, né? Que aí não resolve, né? Aí não é uma resolução do processo, né? A Cris perguntou se algumas questões ali, de às vezes filhos escondidos, pode trazer o intestino preso. Tem algumas nuances que poderiam, mas muitas vezes a gente olharia ali nesse contexto de intestino preso uma conotação em conjunto com a musculatura do intestino, o peristaltismo. Então se fala um pouco que o intestino grosso às vezes poderia trazer essa relação, principalmente nessa região ali que nós estamos falando do esfíncter, onde que eu tenho que segurar, onde que eu tenho que reter, mas o intestino grosso ele absorve o máximo de líquido possível e essa absorção ela pode dar um ressecamento nas fezes. Então depende muito o que a pessoa entende como intestino preso. Então, intestino mais ressecado, demora 5 dias para ir, qual que é o contexto, né? Às vezes a musculatura do intestino, quando está fragilizada, é um contexto de eu não conseguir progredir uma situação. Então, eu tenho uma situação que foi estagnada e não está melhorando, não está fluindo, não está saindo do lugar. E aí gera uma parada do funcionamento desse peristaltismo que vai desencadear uma dificuldade das fezes progredirem. Então vai ter uma interrupção um pouco nesse movimento das fezes. Então, supor que isso desencadeou isso, eu não posso concretizar, não. Cada pessoa é uma pessoa. A gente vai tentar olhar com relação o que é coerente na história daquele paciente, né? Então a gente não pode dizer que é um estudo de caso aqui e isso foi isso. Não, a gente tem que analisar o estudo de caso. Sabe o que eu fazia? Então, cada live que eu me dava esses estalos, né? Porque ela teve um insight aí. Porque tudo isso depende da percepção dos atores que eu estou olhando. Então, essas histórias que eu trouxe, eu não tirei da cartola. Eu encontrei os órgãos e fui investigar na família. Primeiro você encontra o que é. Sim. E foi trazida, né? Então, a forma como foi percebida é que vai fazer o DHS, né? Então, se pode ser que esses filhos fora de casamento possa ter essa conexão de engarrou a palavra. Esse contexto de sujeira, de contrariedade indigesta, pode, mas não é à toa que quando a gente vai procurar qual que é os órgãos que vão contar essa história, que aí sim você pode achar aquilo no meio. Agora, se né? Então, quando eu assisti as lives do Ivan desde o início, eu sempre colocava hipótese, né? Essa situação pode ser usada, né, hipoteticamente, poderia ser isso, mas o que exatamente meu cliente está trazendo e qual que é a percepção que ele tem da vida.
Uhum. né? Porque a percepção dele vai vir muito do sistema familiar dele. Os óculos que eu uso para enxergar a vida depende muito daquilo que eu recebi no meu transgeracional. Por isso que não tem jeito de a gente dar uma visitadinha lá, né? Uhum. A Isabela Couto, ela é muito bacana, que ela fala assim que passado é lugar de referência, não de residência. Porque muitas vezes quando a gente vai lá para trás investigar, e esses dias eu estava conversando com a Denise, tem uma situação, tem gente que tem medo de olhar no passado, tem medo de voltar lá como se fosse ficar parado lá e fosse reativar. Não, é o contrário. Porque se tem uma situação hoje acontecendo com você, eu brinco assim, que as doenças é como uma palha de aço passando na sua cara. Obviamente Sim. a gente teve vários sinais que a gente precisava de Uhum. resolver alguma situação, a gente foi jogando aquilo por debaixo do tapete até uma hora a gente tropeçar no próprio tapete, né? Sim, com certeza. E essas visitas fazem com que a gente se liberte de alguns padrões, desde que a gente acolha aquilo que passou, Isso. entenda aquilo que aconteceu e o porquê que isso interfere no hoje na minha vida. E esse acolhimento ajuda a gente a se libertar. Vai ter um sintomazinho às vezes, né? Então, eu tive um Vai. sintomazinho na semana passada, né? Que foi de um processo que estava olhando nesse contexto do transgeracional. Então, eu olhei, me entendi, agradeci e agora eu sigo o meu caminho, né? A minha história não precisa ser baseada nas frustrações dos meus antepassados. Então, a partir do momento que eu resolvo aquela situação, às vezes pode aparecer uma febrezinha, pode aparecer um sintoma, mas que eu vejo É conseguir, libertador. né? Porque eu estou me libertando, então eu sei que aquele sintoma é um mal necessário para que eu saia daquele processo, tá? Vou responder a Leia também, com relação a que ela falou que as conotações relacionadas ao esfíncter anal ali, das câimbras do esfíncter anal que ela estava sentindo, tinha a ver com a lactose, né? Então, sim, a lactose ela pode trazer diferentes sintomas com relação ao intestino, duodeno, diferentes órgãos em si podem estar acometidos. Às vezes eu posso ter alteração na lactose que afeta o duodeno, às vezes eu posso ter alteração na lactose que dá azia, às vezes eu posso ter alteração com a lactose que me dá, às vezes, o intestino preso ou o intestino solto. Vai ser diferente dependendo o órgão ou o tecido que foi representante daquela frustração. E como a gente diferencia isso? Quando eu estava ingerindo leite, quando eu estava ingerindo pudim, quando eu estava ingerindo sorvete, tudo que possa vir do contexto da lactose, enquanto eu estava ingerindo aquele alimento, eu vivi uma situação. Se eu vivi uma situação de ter que aceitar contra a vontade uma situação, a lactose ela pega o órgão que eu vivi de frustração. Né? Então, a frustração que eu estava vivendo enquanto eu estava tomando ou comendo algo derivado da lactose tinha a ver com botar água lá abaixo. Então, vai afetar esôfago. Se aquela frustração estava relacionada a uma contrariedade indigesta, aí vai atingir o estômago. Se aquilo tem uma sensação de uma criança que está tomando a mamadeira no sofá, enquanto o pai e a mãe estão brigando e ela não consegue assimilar a situação do porquê que eles estão brigando, pode atingir duodeno ou intestino delgado. Porque o duodeno e o intestino delgado servem para absorver nutrientes, absorver as informações. Então, se ela não está absorvendo o que está acontecendo, talvez vai atingir intestino delgado ou duodeno. Se eu vivo uma situação onde que eu estou na mesa do jantar e eu estou comendo algum alimento derivado de leite, da lactose, e eu posso ter uma situação de raiva indigesta, de algo feio, algo sujo que está acontecendo, aí eu posso pegar intestino grosso. Se eu vivo a situação relacionada ao esfíncter anal, é aquele contexto que a Dani falou. Então é como se eu não pude segurar a merda. Então às vezes eu joguei a merda no ventilador. Então vamos pensar assim, eu tava lá, eu bebi um pouquinho e daí nós estávamos tomando a sobremesa ali na reunião de família e daí de repente eu soltei algo e todo mundo me olhou. O que eu fiz? O que eu Não fiz? devia ter falado. Soltei a merda. Bah! E eu tava meio passado, né? Então aquele alimento que eu estava comendo representou a merda que eu joguei. Ou a pessoa pode vincular ao álcool, a cerveja específica que ele estava bebendo. Cada vez que eu tomo essa bebida me dá uma diarreia, dá uma dor lá embaixo.
Então, eu vou vincular aquele alimento ou o líquido que eu estava ingerindo nessa situação, né? Então, ali, quando a gente entende esse padrão, a gente entende o porquê que esse órgão específico está fragilizado. Porque no momento que eu estava ingerindo aquele alimento, essa era a frustração que eu estava vivendo, né? A psicoterapia ajuda nesse contexto de maturidade infantil. Sim, ajuda, mas a gente precisa entender também o porquê que houve essa pausa da maturidade. Por que essa criança ou esse adulto, ele volta àquele momento da infância? É porque houve algum conflito que faz com que ele entre na constelação esquizofrênica cerebral. Então, cada vez com que haja aquela situação, ele restaura aquele processo. Então, muitas vezes, acontece em 1, 2 sessões, se a gente encontra essa constelação esquizofrênica cerebral, entende por que aquele adulto, ele volta àquela maturidade de infância, ele para de agir como uma criança em alguns determinados momentos. Ultimamente eu falo, quando a gente vai vender um curso, né, por exemplo, tem gente que vem com um contexto assim ele quer entregar desculpas para você, para dizer que, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo, se eu tivesse... Isso é uma pausa da maturidade. Eu não sou o teu pai para decidir para você o que você tem que fazer da tua vida, né? Mas a pessoa às vezes entra num contexto de desculpas, porque é como se estivesse dando desculpa para o pai, porque às vezes eu não posso fazer aquilo, porque senão o pai vai me castigar porque eu não estou fazendo. Tá? E não, quem toma a decisão da tua vida é você. Só que as desculpas têm que ser dadas a você. Né? Às vezes a gente dá desculpas para não seguir nossos sonhos, para não seguir nossos objetivos, para não seguir os nossos ideais, às vezes, que eu gosto tanto de trabalhar com isso, eu gosto tanto de mexer com isso, mas não, eu não posso, porque isso e aquilo, eu vou dando desculpas, né? Com relação ao que os outros vão achar, que os outros vão pensar, e eu querendo ter um suporte, que alguém me deu suporte. Não, vai lá, faz isso, vai ser legal, vamos que estamos juntos, né? Mas a pessoa tem que se sentir bem com ela mesma para seguir em frente, né? Para tomar a direção. Essa mesma situação pode ter relação a um aborto espontâneo da mãe da criança, porque a própria mãe tem intestino preso desde sempre, transgeracional. Então nós não estamos falando que o esfíncter anal tem relação de intestino preso. Nós estamos falando que a criança solta, mas solta na roupa, né? É diferente, eu solto escondido, porque houve alguma situação que era algo de sujeira, que foi despejada, ou não deveria ter acontecido. Né? E não deveria ter sido exposta. Aí é uma coisa de contração momentânea. Né? Quando nós falamos do contexto de peristaltismo, né, da parte da musculatura lisa, daí a gente fala de eu sinto que as coisas não estão progredindo, eu sinto que as coisas não estão fluindo, ou que a gravidez não fluiu como eu gostaria, não chegou até o final como eu gostaria, né? Então que as coisas não estão fluindo do jeito que eu gostaria. Então, quando uma pessoa ela é meio controladora e quer que as coisas andem na velocidade que ela quer, aí a gente pode pensar no peristaltismo. Né? Porque daí esse peristaltismo não está funcionando. A minha irmã não age da forma que eu gostaria. Meu esposo não é do jeito que eu gostaria. Parece que ele não anda na velocidade que eu quero. Meus filhos não progridem na velocidade que eu quero. As pessoas não melhoram na velocidade que eu quero. E a velocidade é dos outros. A vida é um livre-arbítrio. E quando a gente aceita a velocidade dos outros, a gente aceita e assenta. Mas houve alguma situação lá atrás, talvez no passado, que as coisas não fluíram na forma que eu gostaria e deu merda, e deu problema. E aí pode trazer essa alteração. A gente pode pensar, às vezes, no contexto, sim, de que a gente pode ter um padrão de querer segurar alguém para mim. Então, às vezes, o intestino, às vezes, pode estar nesse esfíncter de que eu quero reter algo ou alguém para mim. Só que daí eu pensaria mais no esfíncter externo, como se eu quisesse contrair o esfíncter externo para segurar alguém para perto de mim. E aí a pessoa, às vezes, até o esfíncter interno abre, mas o esfíncter externo trava. Né? Como se eu quisesse segurar, reter alguém para perto de mim para que eu não perda alguém. E aí, se uma mulher teve um aborto, é como se ela não pudesse segurar. Então a gente pode pensar, talvez, de uma separação, de um processo nesse sentido, né? Onde eu perdi minha identidade também, né? Então, de uma crise de identidade, porque eu perdi aquela criança e poderia entrar nesse padrão. Não sei se você observa outras questões com isso, Dani. A gente tem, às vezes, a ligação com o fígado, né? Contexto de falta, de escassez, e também quando a gente tem com a síndrome, né, Ivan? Quando a gente tem coletores envolvidos,
eu vou ter, às vezes, contextos e reações diferentes, né? Vou ter uma sintomatologia diferente. Uhum, né? sim. Pergunta ali, criança de 5 anos que ainda usa fralda e não consegue fazer a transição para o pinico, seria relacionado ao esfíncter anal? Teria que olhar, né? Então, a gente tá falando que uma criança que não consegue evacuar quando está pelada, talvez houve algo pelado que não deveria ter sido feito. Então, alguma coisa que eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter tido uma relação sexual antes do casamento, eu não deveria ter tido algum processo ou um aborto provocado. Eu tive uma criança que a mãe Ou foi provocou pego um desnudo, aborto. né? Ou foi Sim. pego desnudo. Tipo assim, alguém abriu Então, a porta, né? essa criança também, ela segurava o cocô porque a mãe tinha provocado um aborto antes dela e ela nunca contou para ninguém. E aquela criança não fazia cocô. Daí eu fiz a sessão e eu falei para a mãe, conversa com a criança, o que aconteceu. A mãe não queria me contar, né, na sessão. Eu sim sabia, né? Porque a gente, relacionado uns órgãos, a gente consegue conotar o contexto. Eu sabia que tinha acontecido algo e a mãe não contou para mim. Daí a mãe liga uma semana depois. Ah, tá igual, não sei do lugar. Mãe, eu pedi para você falar para a criança no sono REM o que aconteceu e por que aconteceu aquilo, que aquilo que aconteceu já passou, né, para trazer uma ressignificação àquele processo para aquela criança durante a noite, no sono. Ela não precisa falar conscientemente. E você falou? Né? Não falou. Então, se não falou, não ressignificou. Então, não saiu do lugar. Eu que na sessão não vou falar para a criança, ó, tua mãe provocou um aborto antes. É a mãe que provocou. A mãe que tem a responsabilidade de conversar com a criança. Não o terapeuta jogar no ventilador a informação. Então, o terapeuta não é responsável por jogar as coisas no ventilador. Então, a partir do momento que a mãe falou, a criança voltou a fazer cocô. E Ivan, uma coisa interessante. Essa criança agora está indo no banheiro, tipo assim, foi muito rápido a resposta dela, que foi tipo 3 e pouca da tarde. Eu atendi 5h30 ela estava fazendo. Então ela foi, a mãe levou no banheiro. A princípio ela teve aquela reação, não, sentou, fez, sem correria, sem ficar inventando historinha para sair, tudo. Mas ela mantém, né, a frequência de 2 em 2 dias. Uhum. Né? O ambiente ainda está lá. Sim. Né? Ela não saiu, porque os conflitos familiares eles têm que se resolver. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente atende, dá um resultado bacana, aí volta. O contexto não foi resolvido. Né? Então, a gente tem, e aí que você está falando assim, olha, tanto o ambiente, o terreno dela vai continuar o mesmo, né? Ela vai melhorar e pode ser que ela fique, ou pode ser que não. Mas também, muitas vezes a pessoa não quer fazer aquilo que a gente orienta. Sim. Uhum. Ou é Porque ela não está vergonha, preparada. E às ou é vezes ela não está preparada. oposição, ou às vezes Sim. é por oposição, né? Aí ele falou, Tem. tá a parada da maturidade lá. Não, ele falou isso, mas eu não vou fazer. Uhum. Né? A gente não pode ficar frustrados com os resultados dos atendimentos, né? E é isso que a gente sempre fala, né? A gente faz 50% com o profissional, o cliente faz os 50% dele. Eu faço 50%, ou 100% dos meus 50%, e o cliente faz os 100% dos 50% dele. Então, não depende de nós resolver todos os problemas do mundo, se às vezes o cliente não faz a parte dele. Então, vai ter cliente que talvez não vai conseguir fazer aquele processo, aquele ato, e tudo bem, a escolha dele é o momento dele. Mas que seja claro para ele que, ó, eu pedi para você fazer. Daí o paciente chega na segunda sessão, você pediu para fazer e eu não fiz. Não, tudo bem. Talvez não era o momento de fazer, talvez tinha os bloqueios dele, talvez aquilo que eu pedi para fazer não seja exatamente coerente com o que ele vê que deveria ser feito. Né? Às vezes aquele ato simbólico talvez não era coerente ao que ele idealizava, então às vezes acaba não trazendo um processo idealizado, por exemplo. Né? Está acabando o tempo nosso aqui, então para quem quiser fazer as outras dúvidas, eu não consegui responder algumas perguntas aí, manda lá no grupo do Workshop Terapeuta da Origem. Né? Obrigado, Dani. Se quiser as últimas palavras. A gente agradece a participação do pessoal aí e agradeço também essa oportunidade de estar aqui para a gente discutir. Né? Muito obrigada.
Tenho certeza que vocês tenham gostado dessas informações, porque esse contexto do intestino é uma coisa bem delicada e às vezes esses detalhes são bem interessantes para você saber, para ter uma eficiência cada vez melhor no seu resultado.